Boa noite, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe a sua vida e a sua família, que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu lar. Mais uma vez, uma alegria estarmos juntos na presença do Senhor para cultuarmos ao Senhor. Então fica um convite, reúna a sua família, faça da sua casa um templo, a igreja do Senhor, e da sua vida o templo do Espírito Santo. Que o Senhor possa encher o seu coração de alegria, de paz e de motivos para cultuá-lo em espírito e em verdade. Feche seus olhos, estaremos orando, que Deus possa receber o nosso culto de todo o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, que bênção estarmos na Tua presença, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que o Teu Espírito Santo esteja enchendo-nos, ó Deus, com a Tua verdade, com a Tua presença e com o Teu amor. E que assim, ó Deus, sejamos constrangidos, quebrantados, confrontados pela Tua santidade, ó Deus, e que no nosso coração haja um arrependimento e um quebrantamento, porque a Tua palavra diz que um espírito quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Então que nós não sejamos desprezados, que o nosso culto não seja desprezado, que sejamos aceitos na Tua presença. Por isso, Senhor, nos perdoe, nos santifique, Senhor, para que possamos cultuá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser, junto da nossa família. Abençoe o nosso lar, Senhor. Recebe toda a adoração e louvor do profundo do nosso coração. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor. Solte a voz, abra o coração, cultue ao Senhor com todo o seu ser. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz a estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações. Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, e da rocha água limpa fez brotar. Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor dos corações. Aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou sobre o mar e aos surdos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. É o mesmo hoje, sempre há de ser.
fará o impossível pra você. E fará o impossível por você. Amém. Creia, meu irmão, Deus está contigo. Que bênção é louvarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor com o nosso coração, que as canções realmente tenham vindo do nosso coração e que a letra expresse realmente o que nós estamos sentindo. Agora o momento de nós cultuarmos ao Senhor, ouvirmos a sua voz. Ele já tem nas suas mãos as nossas orações, Ele já tem nas mãos dele o nosso coração, agora que Ele tem os nossos ouvidos e olhos atentos à sua palavra. Então eu te convido mais uma vez a estar com o coração aberto, com os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Feche seus olhos, mais uma vez estaremos orando e assim compartilhando da palavra do Senhor. Pai, fale conosco, Senhor, através da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor recebeu as nossas orações, recebeu o nosso louvor, a nossa adoração, e agora o Senhor tem algo muito importante, urgente e especial a falar com cada um de nós. Por isso que toda distração, ó Pai, em nome de Jesus, cesse, que a nossa atenção esteja voltada ao Senhor, que nós estejamos sensíveis à Tua voz, que possamos reconhecer a voz do Senhor através da pregação da Tua palavra, da exposição, que o Senhor possa, ó Deus, em nome de Jesus, falar como o Senhor falou comigo, fale através de mim, a vida dos meus irmãos e irmãs, cada um que está acompanhando esse culto, a mensagem, está cultuando ao Senhor junto, que cada um seja edificado na Tua palavra pelo Teu Espírito Santo, e que as nossas vidas sejam para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no mês de missões, e mês de missões, é um mês que nosso coração está muito sensível a pensarmos, a respirarmos, a nos atentarmos a respeito da obra missionária. Então, nesse mês, nós gostamos de ouvir missionários, gostamos de ouvir as histórias dos campos missionários, os feitos de Deus a respeito do que Deus está fazendo até os confins da terra. Isso é muito bom. É tempo e oportunidade de nós também contribuirmos financeiramente, espiritualmente orando também pelos missionários, pelos campos missionários, pelas almas que serão alcançadas por Deus. É um tempo muito precioso e a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, ela reserva o mês de agosto como mês de missões, motivo muito especial. Dia 12 agora, a Igreja Presbiteriana celebrou 161 anos no Brasil. Que bênção maravilhosa, que coisa extraordinária. Nós vemos a palavra do Senhor sendo pregada e o Senhor fazendo com que seu povo floresça e frutifique para a glória dele. 161 anos a Igreja Presbiteriana no Brasil. E nós então nos lembramos que no dia 12 de agosto de 1859 chegava ao Brasil o missionário Ashbel Green Simonton. Ele que veio pregar a palavra, ele que instituiu ali a primeira igreja presbiteriana no Brasil, seminário, a imprensa evangélica, grandes feitos, e tudo isso em 8 anos. Um jovem de 34 anos, chegando ao Brasil com 26 anos de idade, após 8 anos de trabalho aqui no nosso solo brasileiro, ele veio a falecer de febre amarela. E uma pergunta muito grande fica no nosso coração, que leva um jovem a dedicar, a entregar a sua vida em favor de um povo que ele nem conhecia, de um povo distante da sua nacionalidade, que leva uma pessoa a dedicar a sua vida em favor de outras pessoas. É interessante que a Igreja Presbiteriana, a Secretaria Executiva, em 2016, ela lançou uma estatística aí dizendo que nós éramos, em 2016, cerca de 650 mil presbiterianos no Brasil, o que para a mesma época
era divulgado uma população no Brasil de 206,2 milhões de brasileiros. Preste bem atenção, 206,2 milhões de brasileiros em 2016 para 650 mil presbiterianos, para pregarmos a palavra. É claro que nós não estamos sozinhos, tem muitos irmãos e irmãs de outras denominações, mas nós éramos cerca de 0,32% da população brasileira, um grande desafio. Estávamos com 157 anos no Brasil, um grande desafio. E o que move, então, missões no nosso coração? Pensando nesse mês de missões, o mês onde nós temos juntado o cofrinho missionário, o que é a missão, aquela missão que Jesus nos ordenou, Jesus nos comissionou. O que significa missão no nosso coração? Então eu quero propor o tema da mensagem dessa noite. O tema é: sem amor eu não vivo. Isso mesmo, sem amor eu não vivo. E esse tema realmente diz respeito a mim. Sem amor eu, André, não vivo. E eu espero que ele diga respeito a você também, que você entenda que sem amor você não pode viver. E eu te convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 aos Coríntios, capítulo 13, e fique com a palavra aberta, nós estaremos percorrendo do primeiro versículo ao 13º versículo, né? Nós vamos lendo conforme vamos caminhando, então fique com a palavra aberta. Pensando no contexto de 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 13, eu queria trazer e chamar a sua atenção aquilo que o apóstolo Paulo apresenta como a forma como que Deus nos conduz em missão. Então eu queria citar 3 versículos do capítulo 12 de 1 aos Coríntios, para nós entendermos um pouco. O versículo 4 do capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então Deus, Ele nos conduz em missão, nos dando dons. Mas quem nos dá esse dom e quem nos ensina a exercer esse dom, quem nos conduz em missão, usando os nossos dons, é o Espírito Santo na nossa vida. E também um segundo ensino aqui do apóstolo Paulo está no versículo 5, que ele diz assim: e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, no primeiro, Deus nos dá os dons para servirmos e usá-los na obra missionária, conduzidos pelo Espírito Santo. O versículo 5 nos mostra, então, que há diversidade nos serviços, e quem conduz, quem governa isso é o Senhor. Então, o Espírito Santo, o Senhor na condução. E agora, terceiro ensinamento do apóstolo Paulo a respeito dessa condução de Deus, da forma como que Deus conduz missão e conduz através da nossa vida, está no versículo 6, que diz assim: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. Então as realizações, Deus opera através de nós. Então nós podemos ver que os dons do Espírito Santo dá e conduz. Nós vemos que o serviço é governado pelo nosso Senhor, e nós vemos que as realizações acontecem graças ao nosso Deus. Então, o apóstolo Paulo começa ensinando isso, e isso é muito importante entendermos e pensarmos a respeito de missão, porque missão, ela não é algo que nós vamos entregar a alguém. Que às vezes nós pensamos que missão é como se fosse um pacote que eu tenho em mãos e que eu vou entregar para as pessoas, e missão não é isso. A missão que Cristo Jesus nos comissionou, ela é algo que nós temos em mãos, sim, mas para compartilharmos com os outros, algo que nós usufruímos e repartimos com o próximo. Isso significa que missão, ela é realizada de dentro para fora, do nosso coração ao coração das pessoas que nós estaremos compartilhando da palavra. Então, pensando a respeito desse tema, sem amor eu não vivo, baseado em 1 Coríntios 13, de 1 a 13, me surge uma pergunta no coração: o que você e eu, o que nós temos então para nós compartilharmos com as outras pessoas? Se missão, a missão que Jesus Cristo nos comissionou é compartilharmos aquilo que temos, o que nós temos então para compartilhar? Então, baseado lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, vem uma resposta
Ou, a respeito dessa pergunta, o que nós temos para compartilhar seria a nossa espiritualidade? Acompanha comigo o primeiro versículo do capítulo 13, que diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então, perceba que muitas vezes nós e muitas pessoas à nossa volta perseguem essa questão da mega espiritualidade, uma espiritualidade que nos leve a ter sinais, super sinais, sinais extraordinários, especiais, para mostrar como nós somos super espirituais. Seria essa a espiritualidade que nós temos para repartir com as pessoas? O apóstolo Paulo diz que ainda que eu fale a língua dos homens, e isso aqui ele está dizendo que eu posso falar vários idiomas, ainda que eu fale vários idiomas. E ainda que eu, além de vários idiomas, que eu ainda fale a língua dos anjos, se não houver amor, serei como bronze que soa e como símbolo que retine. O interessante é pensar no resultado de uma atitude como essa. Achar que a minha espiritualidade é uma demonstração da minha unidade com Deus e perceber que não é. Perceber que eu não consigo dar fruto. Lembra daquele episódio da figueira, que Jesus chega à figueira, vai procurar fruto na figueira e ele não encontra? A figueira tinha todas as características para dar fruto, mas não tinha fruto. A espiritualidade aqui parece que é uma das características para que a gente dê fruto, mas se não houver amor, não há fruto na nossa vida. Então, interessante é perceber a figura que o apóstolo Paulo nos ensina, que sem amor, essa nossa espiritualidade, ela é só barulho. Maior, menor, mas não passa de barulho. E o barulho, meus irmãos, até chama atenção no começo, mas ele começa a ficar cansativo e ele não acalma o coração. Certa vez, eu estava na cidade de Campinas e nós estávamos com a igreja servindo sopa, né? Nos chamávamos de sopão, fazíamos umas panelas grandes de sopa bem suculenta, saborosa, bem reforçada com carne, legumes, macarrão, e nós levávamos num lugar que chama Samim. Esse lugar é um lugar que acolhia o pessoal em situação de rua, principalmente os viajantes. Samim significa setor de atendimento ao migrante itinerante e mendicante de Campinas. E ali, cada dia da semana, uma instituição leva um alimento. E normalmente as igrejas, além do alimento, levavam um louvor, uma palavra, faziam um culto e servia sopa. E nós então estávamos com o pessoal da igreja, fizemos como todos os outros, fizemos o culto, o louvor, cantamos, compartilhamos a palavra, e na hora de servir a sopa, nós pegamos também, servíamos naquelas bandejinhas de isopor, nós pegamos a bandejinha de isopor, colocamos sopa ali para nós também, servimos as pessoas, mas também nos servimos e fomos sentar junto deles. E um episódio interessante foi eu compartilhar de uma pessoa que eu sentei entre eles, né, tinham vários deles ali, eu pedi licença, sentei no meio deles para tomar a sopa, e eles me olharam e eles falaram assim: que interessante você sentar com a gente, ninguém fez isso. Isso me chamou a atenção porque isso é tão normal. Nós estávamos lá para levar a palavra do Senhor, para ser a palavra do Senhor. Era tão normal sentar com eles e compartilhar com eles, mas eles perceberam que isso foi diferente. E ali eles perceberam o amor de Cristo se aproximando de cada um deles, cada um de nós da igreja. Nós pegamos a nossa bandejinha, sentamos ali próximo a eles, conversamos, compartilhamos, rimos, contamos história. Isso fez uma grande diferença. E o que nós pudemos colher de testemunho é que geralmente quando as outras instituições levavam os alimentos, logo aquelas pessoas se aproximavam para pegar coisas, aproveitar a oportunidade, pedir, e muitas vezes até se aproveitar da bondade do pessoal. Mas para nós eles não pediram nada além de orações. Ali nós perguntamos o nome, ali nós chamamos pelo nome, conhecemos a história e até ajudamos muitas pessoas sim. Mas eles
se sentiram amados e acolhidos. O interessante é olhar para esse momento e ver também que outra coisa que me chamou a atenção é que pessoas, a maioria dos que estavam ali, eram pessoas que conheceram a palavra de Deus em algum momento da sua história, ou como muitos rotulam, né, pessoas desviadas. A gente tem mania de colocar rótulos e chamar de desviados. Mas nós conhecemos a palavra do Senhor que quando a ovelha se perde, o Senhor volta para buscá-la aonde ela estiver. E naqueles dias nós vimos o Senhor voltando para buscar muitas pessoas. Vimos homens que deixaram a família, filhos pequenos, achando que iam conseguir conquistar muitas coisas na cidade grande. E quando eles se defrontaram com a realidade, eles passaram a não conseguir emprego, não tinham onde ficar, o dinheiro acabando, já não tinha mais como ficar na pensão. Eles foram morar na rua e por muito tempo. Ali foram perdendo dignidade, o orgulho foi falando mais alto e naquele momento houve um quebrantamento. Naquele momento, no dia seguinte, nós pudemos ir até a rodoviária, encontrá-los ali, comprar passagem e colocá-los dentro do ônibus. E aqueles homens que tinham vergonha de voltar para casa, muitos deles puderam voltar para casa e encontrar com suas famílias. E a expectativa nossa, o desejo nosso do coração é que eles realmente tenham encontrado e hoje estejam felizes junto à sua família. Então a espiritualidade sem amor, ela não passa de barulho. Nós poderíamos chegar lá, fazer cultos maravilhosos, com lindas canções, ótimas pregações, servir a sopa que estava uma delícia, virar as costas e ir embora. Sem amor, não passaria de barulho. Então seria o amor o que nós temos, seria a espiritualidade que nós temos a compartilhar com as pessoas. Segundo, seria então o nosso conhecimento. Acompanhe o versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 13, que diz assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Olha o que a palavra diz, eu nada serei. Muitas vezes nós desejamos ter uma fé tão fortalecida no Senhor, fé que ao orar as coisas acontecem, mas quando nós olhamos para a palavra tão clara dessa forma que o apóstolo Paulo escreveu, se não houver amor, eu nada serei. O interessante é essa marca que o apóstolo Paulo grava no meu coração. Eu nada serei. Não adianta, segundo o apóstolo Paulo, que eu tenha o dom de profetizar. Não adianta eu conhecer todos os mistérios da palavra de Deus. Não adianta eu ter conhecimento de toda a ciência dos homens. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de que minha fé seja de uma forma extraordinária e tão clara a ponto de um monte se transportar de um lado para o outro. Se não tiver amor, eu nada serei. Eu nada serei. Sem amor, nós apenas existimos. Sem amor, nós não somos relevantes, não fazemos diferença. Por isso que o apóstolo fala que eu nada serei, porque muitas vezes essa questão do profetizar, essa questão de conhecer a ciência, essa questão de demonstrar a fé diante das pessoas, não passa de vaidade. Muitas vezes não passa de vaidade. Por isso que o apóstolo Paulo fala, eu nada serei. E esse episódio, isso que o apóstolo Paulo me faz lembrar de Jesus Cristo, no episódio em que ele multiplica pães e peixes. Jesus Cristo está pregando a palavra, Jesus Cristo está ensinando, quantos sinais e maravilhas Jesus Cristo fez, mas na hora da fome, o Senhor não deu as costas para ele. Precisou amá-los a tal ponto de não dispensá-los para que se virasse cada um dentro das suas possibilidades. Os discípulos até propuseram, Senhor, despede todo mundo, está ficando tarde, para que cada um vá para casa comer. E a palavra de Jesus foi, dá de comer a eles vocês mesmos. Sem amor, eu nada serei. Por que Jesus Cristo chamava tanto a atenção das pessoas daquela época? O que destacava tanto em Jesus Cristo diante dos demais rabinos? Lembra? Jesus Cristo era um rabino e tinha muitos rabinos. E o que destacava? As próprias pessoas comentaram, e nós vemos isso na palavra do Senhor, nos evangelhos, que ele se destacava porque aquilo que ele vivia era aquilo que ele pregava, e aquilo que ele pregava era aquilo que ele vivia. Ele amava, ele tinha compaixão, ele se doou pelas pessoas. Sem amor,
eu nada serei. Então nós precisamos amar. Sem amor eu não vivo. Sem amor você não vive. Sem amor não há vida. Nós só sobrevivemos, nós só vamos sendo levados. Então, o que nós temos para compartilhar seria a espiritualidade? Ou, no caso do versículo 2, seria o nosso conhecimento? É isso que nós temos a compartilhar? Ou terceiro, seria a nossa caridade? Acompanha comigo então o versículo 3 que diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Nada disso. Nenhuma das minhas atitudes, dos meus sacrifícios, das minhas ofertas, das minhas demonstrações, nada disso me aproveitará. Novamente o apóstolo Paulo traz para nós, para o nosso eu, para o nosso interior. Nada do que nós externamos vai nos aproveitar, se não houver amor. Sem amor, tudo que nós fazemos se torna sem proveito algum. E eu queria compartilhar com vocês um episódio que ficou marcado no meu coração e na minha vida. Eu ainda não conhecia o Senhor Jesus. Hoje eu olho para a minha vida e reconheço o Senhor Jesus, mesmo antes do meu nascimento. Mas eu tive um longo período da minha vida que eu não sabia. Eu gosto de pensar que eu era conhecido por Deus, embora eu não o conhecia. Então eu trabalhava numa empresa, eu era jovem, eu tinha cerca aí de 16 anos de idade, e eu fui ajudar, eu trabalhava numa firma e ela tinha as entregas. E naquele dia o ajudante do motorista não foi, então meu encarregado pediu para que eu acompanhasse numa entrega fora da cidade. Eu fui com aquele motorista, nós fomos fazer as entregas, uma cidade que não era tão distante de Campinas, né? Eu morava em Campinas, e cerca aí de mais ou menos 1h30, 2 horas da cidade, mas nós passamos o dia fazendo entrega em toda a região, e a cidade então estava um pouco distante. Ao invés de almoçarmos, nós resolvemos então correr com as entregas, para que no final nós parássemos para almoçar, para comer, né? Fazer a refeição e voltar, para não ficar tão tarde para ir embora para casa. Então nós passamos um dia, nós não imaginávamos que ia demorar tanto. E eu me lembro que chegou cerca de 5 horas da tarde, a hora que nós terminamos todas as entregas, sem comer. Não tínhamos parado. E nós paramos então num restaurante, numa lanchonete, servia almoço, servia comida, né? Já não era a hora do almoço, mas tinha uma refeição ali. E o motorista pediu a refeição e eu, na época, não tinha condições para comprar lanche, né? Então era a oportunidade de eu comer um lanche, um x-tudo. Eu não sei se você já gosta disso, né? Mas era a chance de eu experimentar o tão famoso x-tudo. Então eu troquei o prato do arroz e feijão pelo x-tudo, e o motorista então pediu o dele, eu pedi o meu, e eu estava ansioso esperando o lanche vir. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava no balcão, o motorista do lado, a comida dele chegou, ele estava fazendo a sua refeição, e eu esperando o meu lanche. A hora que o meu lanche chegou, lindo, imenso, cheiro maravilhoso, surge um menino na porta de uns 8 a 10 anos, não passava disso, magrinho, de short, uma camiseta regada, bem rasgada. Ele parou na porta, olhou para mim e falou assim: estou com fome, me dá um pedaço? E eu lembro que eu fiquei numa briga muito grande, porque eu olhei para aquele menino e falei assim: poxa vida, é a primeira vez que eu vou comer esse lanche, e agora você me aparece assim, nessa hora. Mas eu olhava para aquele menino e ao invés de eu sentir raiva dele, ao invés de eu falar não para ele, e eu penso nos dias de hoje, eu podia ter dado metade, comido metade. Mas algo trabalhou dentro do meu coração, que eu olhei para aquele lanche, olhei para aquele menino e não consegui dizer não, e não consegui oferecer metade. Eu dei tudo, fiquei sem comer, sem experimentar o tão esperado x-tudo. E hoje eu olho para a minha vida e vejo que é o amor de Deus, sem eu saber, que moveu o meu coração e gravou no meu coração. Aquele menino certamente precisava daquele lanche mais que eu. E não pense você que eu ganhei outro lanche, porque às vezes as histórias terminam assim, né? Eu ganhei um lanche maior. Não, eu fiquei sem lanche mesmo, vim sem lanche para casa e fui só jantar lá em casa. Quase 7 horas da noite.
7h30, alguma coisa assim, que foi o tempo da viagem. Cheguei em casa, minha mãe estava esperando ali com a janta. Mas isso gravou no meu coração, porque não foi a caridade, foi o amor de Deus na minha vida e através da minha vida. Porque a palavra diz que sem amor, nada disso nos aproveita. E para você ter uma ideia como foi isso, foi proveitoso na minha vida, porque já se passaram pelo menos o dobro da minha idade que eu tinha naquela época. E essa cena fica gravada no meu coração como motivo de gratidão a Deus. Realmente, quando o apóstolo Paulo fala que as coisas, elas vêm do nosso coração, para que através do nosso coração chegue ao coração das outras pessoas, é de coração para coração que as barreiras são rompidas. As pessoas sentem o mover de Deus de coração, é em coração com coração que se liga, não é da boca. Por isso que a palavra diz que a boca fala do que está cheio o coração, é de coração para coração. Então, seria o que nós temos a oferecer e compartilhar para as outras pessoas, seria a nossa espiritualidade, seria o nosso conhecimento, seria a nossa caridade. O apóstolo Paulo diz que sem amor, nada disso vai acontecer. Então, olha só que interessante, se o que nós temos não está sendo proveitoso, é porque o Espírito Santo precisa se manifestar na nossa vida. Acompanha comigo, 1 Coríntios capítulo 13, segura ele aí aberto, mas dá uma olhadinha no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, que diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vou repetir, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O Senhor, Ele nos faz vaso de bênção nas suas mãos. E a grande importância do vaso de bênção é o que está em seu interior. Por isso que a palavra diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Missões é compartilhar de coração a coração. Missões é nós compartilharmos aquilo que nós temos com o próximo. Então, o que nós devemos ter então no coração, segundo o apóstolo Paulo aqui, nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, diz assim o texto, acompanha comigo aí. Versículo 4, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Que coisa maravilhosa. O que nós devemos ter então para compartilhar com as pessoas? É o amor de Deus na nossa vida. Deus é amor. A palavra diz que nós devemos amar a Deus e amando a Deus, sendo amado por Deus, nós seremos capazes de amar ao próximo como nós somos amados por Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. E maravilhoso é saber que nós podemos amar à vontade, amar como diz aí de balde, porque o texto diz que o amor jamais acaba. Não é a conta-gotas. Amor sem medidas. Amando, jorrando, despejando amor sobre as pessoas, porque o amor de Deus é despejado sobre nós. Bênçãos dos céus sobre nós em todo o tempo. Isso é maravilhoso. Então, o que nós devemos ter para compartilhar então com as outras pessoas é o amor. E eu gostaria de ler esses mesmos versículos na versão aqui da Bíblia A Mensagem, a Bíblia traduzida aí por Eugene Peterson, que diz assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro. O amor não perde as estribeiras, o amor não contabiliza os pecados dos outros, o amor não festeja quando os outros rastejam. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. O amor tolera qualquer coisa. O amor confia sempre em Deus. O amor sempre procura o melhor. O amor nunca olha para trás. O amor prossegue até o fim. Que coisa extraordinária é ver o amor de Deus se manifestando na vida de cada um de nós. O versículo 10 diz o seguinte: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte
será aniquilado. Deus é amor. Quando o amor do Senhor estiver em nós, aquilo que nós fazemos pela metade se tornará inteiro, porque Deus governará a nossa vida. Lembra? Os dons, o Espírito Santo governa, o serviço é o nosso Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem cuida, e as realizações vêm por causa de Deus e através de Deus. Que coisa extraordinária é ver o amor de Deus em operação, em movimento em nós e através de nós. Isso é extraordinário. Eu queria compartilhar com vocês aqui uma história que está gravada na história da humanidade. Uma história que está gravada na história da humanidade. O industrial alemão Oskar Schindler, retratado no filme A Lista de Schindler, ele comprou centenas de judeus na Segunda Guerra Mundial e os levou para uma fábrica fictícia, na então Tchecoslováquia, para livrá-los da câmara de gás. Aí quando a guerra acabou, ele levou os judeus para o pátio ali da fábrica, e ali junto com os judeus ele olhou para o seu carro de luxo, e ele então começou a chorar. E ele disse: se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais 20 vidas que pereceram. E aí então ele olha para o seu paletó, e nele, na lapela do paletó, tem um botão de ouro. E aí então ele pensa, e novamente as lágrimas correm, e ele diz: se eu tivesse vendido esse botão, teria comprado mais 2 vidas que pereceram. E aí em seguida então ele conclui: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O maior investimento das nossas vidas está na vida do próximo. E a maior moeda desse investimento é o amor de Deus em nós e através de nós, na vida de cada pessoa. O amor, então, vivendo esse amor de Deus, versículos 11 e 12, diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino, porque agora vemos como que em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então, quando o amor de Deus se manifesta em nós, através da presença do Espírito Santo, através do sangue de Cristo marcado e através do amor de Deus que nos envolve, nossa vida é transformada, e aí sim, a espiritualidade se torna útil, porque aí é uma espiritualidade com amor. Aí ela não é mais um ruído, não é mais um barulho, é uma espiritualidade que conduz, que inspira e que transforma. Vivendo dessa forma em amor, o nosso conhecimento não deixa mais de ser, ele deixa de ser um conhecimento para a promoção de nós mesmos, do eu, mas ele passa a ser um conhecimento cheio de amor ao próximo, e esse amor que é ao próximo envolve até nós mesmos, porque esse amor nasce de Deus por nós. Através então desse mover de Deus na nossa vida, a nossa caridade, a nossa compaixão, ela ganha sentido. E aí o texto diz, que sem amor nada disso me aproveitará. Agora, com amor, isso se torna proveitoso no nosso coração e através do nosso coração, ligado ao coração dos nossos irmãos. Isso é fazer discípulo, coração com coração ligado. Isso é fazer discípulo, é um viver junto com o outro, respirar junto do outro, amar junto do outro, rir com o outro, chorar com o outro. Então, com esse estilo de vida, dirigido por Deus, o amor, nós teremos e seremos missionários que atendem à ordem do Senhor, do ide e fazei discípulos, do ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, respondendo à pergunta inicial, quando nós começamos lá, que qual é o fundamento das missões, qual que é o fundamento de missões, o que leva uma pessoa a se entregar por outras pessoas, como foi Simonton, como foi com muitos outros que nós vemos até os nossos dias, histórias que nós ouvimos de outro, mas a nossa história como missionários, porque você, eu, cada um de nós somos missionários do Senhor. Não tem idade, do mais novo ao de mais idade. Missionários não têm aposentadoria.
nós só descansaremos na eternidade com Deus. O missionário não tem tempo para esperar, não tem estagiário. O missionário começa aqui pregando a palavra, compartilhando a palavra nesse momento. Então, respondendo, qual o fundamento de missões? O fundamento de missões é o amor de Deus. Por isso, sem amor, eu não vivo. E eu espero que sem amor, você tenha entendido que você não é capaz de viver. Eu quero deixar uma tarefa, então, para nós encerrarmos. Eu quero desafiar você, ao longo dessa semana, a você demonstrar o seu amor, o amor de Deus que está gravado na sua vida pelo outro. Faça isso como? Demonstre o seu amor ao longo dessa semana, pelo menos uma pessoa. Se você conseguir demonstrar mais, ótimo, mas pelo menos a uma pessoa. Como? Orando por essa pessoa. Pense numa pessoa estrategicamente, ore por ela, ore muito por ela. Segundo, o próximo passo, ore com ela. Ligue, nós estamos em tempo de distanciamento, mas isso não é impedimento para você dar um telefonema, fazer uma chamada de vídeo. Ligue, ore com ela e envie uma lembrancinha para ela que possa simbolizar o amor, o seu amor por ela, sendo nutrido pelo amor de Deus por você e por ela. E mande junto dessa lembrancinha um versículo bíblico falando do amor de Deus por essa pessoa. E que Deus possa assim nos abençoar. Que você possa ter compreendido então que sem amor eu não posso viver, você não pode viver, e que o amor de Deus te coloque em movimento, em missões. Mês de missões, pensamos em muitos missionários, mas não se esqueça, você é um missionário em Cristo Jesus. Aqui, ali, lá bem longe, mas sempre um missionário. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, sobre cada irmão e irmã, sobre o seu coração, o seu lar. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, renove a alegria no nosso coração de sermos missionários do Senhor. E que esse mês em que nós nos lembramos de missões, seja a grande oportunidade de que a chama de missões no nosso coração possa arder de tal maneira, que nos coloque de joelhos para orarmos, nos entregarmos ao Senhor, nos consagrarmos ao Senhor e sermos colocados em pé pelo Senhor para que o ID possa acontecer em nós e através de nós, e que todas as nações da terra conheçam o Teu nome, o Teu poder, a Tua glória e principalmente o Teu amor. Que nós não vivamos sem esse amor, Senhor, e que esse amor, Ele nos encha de tal maneira que não caiba em nós, mas transborde através de nós, alcançando corações, e que de coração a coração sejamos discípulos do Senhor, fazendo discípulos ao Senhor, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe, vamos receber a bênção. E agora, Igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor eterno do Deus Pai, as benditas consolações, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a vida e o lar de cada um dos irmãos e irmãs reunidos como igreja, e sobre cada lar semeado pelo Senhor em cada canto dessa terra, levando a luz do Senhor, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe meus irmãos e irmãs. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegando sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no
seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Amém, igreja? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém.